Vamos começar a criar as nossas classes então, os nossos objetos. Deixar ele visível. Ele jogou na minha outra tela aqui que eu tenho. Vou corrigir isso. A parte que vocês não precisam se preocupar, tá? Vou trabalhar com o monitor só, não tem problema nenhum. Então aqui eu estou pegando as propriedades do meu monitor. E aqui eu estou dizendo que meu JFrame, estou setando a localização dele. Ele vai iniciar nessas coordenadas aqui. Agora deve iniciar aqui nessa janela. Ok. Quando eu clicar aqui, ele tem que instanciar o nosso campo. Certo? Então se eu vir aqui na minha tela inicial, no meu design, der 2 cliques, ele já vai adicionar o código para eu tratar esse evento aqui. E qual que seria esse código? Seria o tratamento, né? Tem que instanciar o objeto campo, deixar ele visível. Eu só vou fazer isso de uma outra maneira. Tá? Eu acho que fica melhor. Então eu estou aqui na minha tela inicial e vou dizer que meu btn iniciar vai ser adicionado um action listener, que vai ser a minha própria classe aqui. Ele reclama que minha classe não implementa action listener. Eu digo que ela implementa sim. Ele reclama que eu não tenho código. Eu adiciono o código aqui, o método aqui. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer que campo novo campo e deixo ele visível. Vai acontecer a mesma situação dele jogar para outra tela. E aqui eu resolvo isso. Vamos testar aqui agora. Ele está abrindo o nosso campo aqui. Ok? Nosso campo aqui está com 1700 por 700 já, foi umas alterações que eu fiz. Tudo certo então. Nosso campo, quando eu instanciar ele aqui, ele vai ficar visível. E é nele que a gente vai adicionar a bolha. Certo? Está aqui o nosso campo. Só um detalhe aqui no nosso campo, se você observar, ele deu aqui o nosso erro básico aqui. Reiniciar o Eclipse, tudo volta ao normal. O layout do nosso campo ele está definido como, ou melhor, ele está definido como padrão, né, que é o border layout. Com esse padrão definido, a gente não consegue adicionar um componente nele, fornecendo as coordenadas dele, da maneira que a gente quer. Se eu tentar inserir qualquer componente nele, ele vai tentar inserir no layout que ele já tem. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai setar ele aqui para o Absolute Layout, que nada mais é que no código é setar esse new border layout aqui para nulo, certo? Então, se eu vir aqui e colocar Absolute Layout, e colocou um nulo aqui. Só isso. Agora, se eu precisar colocar um componente porque é baseado em coordenada, eu consigo, certo? Então essa é a primeira alteração. Então eu posso criar minha bolha.
e posso dizer para Content Pane adicionar. Estou verificando a minha bolha aqui. Lembra que eu não corrigi meu set bounds aqui, né? A situação que ia ocorrer, aí fica mais fácil de você entender. Então, se eu der um iniciar aqui, um play aqui, rodar, não está aparecendo aqui. Por quê? Porque aqui na tela inicial, se você perceber, quando a gente setou esse layout aqui para nulo, toda vez que ele adicionava um componente no painel, ele setava antes seus limites, certo? E daí o Content Pane sabia onde colocá-los. Aqui a mesma coisa, como você tem o meu componente aqui para o meu JPane principal para nulo, e eu, quando adicionar a bolha, eu tenho que dizer para ele quais são os limites dessa bolha. Só que eu não vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar dentro da bolha, porque a bolha tem que saber aonde ela tem que ficar. Então, set bounds, e ela tem que ser adicionada aonde? 0 para x, 0 para y, 100 para x, 100 para y. É lá que eu quero que ela seja adicionada, certo? Então, se eu der um play agora, ó, tá aqui ela. Só para vocês entenderem a diferença, esse set bounds aqui é onde eu vou começar a desenhar o meu quadrado, certo? Então, eu estou começando no zero aqui, ó. Vou começar do zero. Aonde ele for colocado, ele vai pegar o eixo zero do componente e vai, ou seja, no meu JP no principal aqui, e vai começar a adicionar pelo aqui, pelo essa coordenada zero aqui. E se eu mudar aqui para 50, por exemplo, ele vai deslocar a minha bolha para a direita. Né? Porque eu falei assim, você começa 50x e 0y. Ele começou a desenhar a partir daqui. Então é a partir daqui que a gente vai conseguir trabalhar o movimento das bolhas. Ok? Então o próximo passo é trabalhar o movimento das bolhas. Tem um tempo ainda, a gente já vai iniciar nesse vídeo aqui mesmo. Como é que eu faço para iniciar a bolha? Eu altero essa posição aqui no decorrer do tempo. Como ficaria isso? Eu crio um método público movimento aqui. Que, por exemplo, vamos supor que eu vou andar 100 passos. Certo? Então, conforme eu o incrementa, eu vou dizer que minha posição x vai ser o y, e minha posição x vai ser o i, e a minha posição y vai ser o i também. E eu vou continuar tendo o mesmo tamanho. Certo? É isso que eu vou fazer. Simplesmente isso. Se eu dar um play aqui agora, você vai perceber que ele não alterou o, a posição, porque eu não mandei em nenhum momento executar o comando movimento, né? Depois que eu adicionar, ele deve fazer a alteração. Só que ele fez muito rápido. Mas não foi só por isso. Tem outros motivos. A gente vai continuar no próximo vídeo daí, tá ok? Até lá então.